Dia seguinte de São Paulo e Palmeiras e a gente tem aquilo que a gente esperava, que são as imagens do VAR. Eu não tenho 100% de certeza se você pode ou não usar, mas como é uma coisa divulgada pela Federação Paulista, eu tô vendo todo mundo usar em todos os sites, inclusive quem não tem direito de transmissão, etc., eu acho que não tem grandes problemas em usar a imagem do VAR, né? Especificamente porque é uma imagem dada pela Federação Paulista. Se tiver, o pessoal da Federação entre em contato comigo que eu retiro, sem problema nenhum, mas eu acho que o VAR não tem problema porque parte da própria Federação, não, enfim, a imagem do árbitro de vídeo. Eu vou deixar aqui para vocês esses 2 minutos aí de imagem do VAR e aí vocês tiram as conclusões e eu volto já. O minuto final é seu, Herman, comigo, tá bom? Ok. Até os 40, depois eu passo. Atenção. Pode impedimento. Tá. Marcou pênalti, Marcou tá? pênalti. Ok, Tô volta pênalti, aqui. tá? Tem um possível Volta. impedimento, tá? Tá, o perfeito. Guarizo? Calma aí primeiro, segue. Ele perde o time da bola, ele faz o toque lateral. Jogador aí, veja aqui pra mim se tem o contato do pé dele ou não. Aí, vai devagar. Bola passa. Passa. O zagueiro Aí, bota ok. a perna na Vê a frente. invertida pra mim, que vai ver. Isso. Tá um pouco Aí, batida. devagar, não tem importância. 25%. Ok. Ok. Posso colocar a grua esquerda? Bota a outra que eu preciso ver essa perna realmente esquerda. Não, vai, volta. Essa perna esquerda, ele coloca assim, ele faz o calço com a perna esquerda na perna esquerda do jogador adversário. Aquela uma mesmo, isso. Aí, esse é o momento também. Pega de frente, que essa aqui tá a perna. Pega novamente de... Tá. A2. Ok, isso aí. Ok, Aí, agora. para pra mim. Volta um pouco. Aí, esse é o momento do calço, ó. Ok? Perna de esquerda com a perna de esquerda também. Esse é o contato, ok? Então, o pênalti tá confirmado. O pênalti tá confirmado. Agora vamos checar o APP. Isso. Volta, isso. Passa Aí, aqui? pode seguir. Pode ser? Perfeito, é um calço. Perna esquerda na perna esquerda. Limpo. Aqui, quinto. Aí é um recuo. Segue. Vai devagar. Aí é o goleiro, toca equivocado. Volta, segue. Ok, aí tem o pênalti, tem o jogador aqui, mas não tem interferência do jogador. Ok. Pênalti antes. Confirma. APP checado também, limpo, tá? Tudo checado, penal, confirmado. Então, gente, aí tá o árbitro de vídeo tentando explicar o inexplicável pro árbitro de campo, né? O árbitro de campo marca o pênalti e ele pode ter cometido esse erro, porque o posicionamento dele eu nem vou reclamar, como tem gente falando, ele tá mal posicionado, porque realmente é um lance que não se espera que vai se cometer o erro que o São Paulo cometeu, então o árbitro tá mais distante, normal. Tá se preparando para a jogada seguinte. Quando ele marca o pênalti, ele tem convicção do que ele marcou pelo ângulo que ele viu, pela velocidade. Olhando corrido na hora, não é um pênalti absurdo de ser marcado, porque você não tem certeza. Você vê que tem uma perna na frente que o jogador do Palmeiras tropeça nela e cai. O que você não consegue ver, talvez no campo, é que o Vitor Roque pula na hora que ele vê que o Arboleda deixou a perna ali e o Arboleda não faz nenhum movimento para fazer o pênalti. Ele bota a perna e afasta o corpo para não fazer o pênalti. Quando o Vitor Roque vê que a perna dele tá ali, ele joga o corpo e a perna para cima da perna do Arboleda, o que faz parecer um pênalti. O que não dá para acreditar é que o árbitro de vídeo, assistindo essa imagem e vendo que que o Vitor Roque pula antes de qualquer contato com ele não entenda que aquilo é uma simulação de pênalti. Poderia, se o Vitor Roque continuasse, talvez pudesse acontecer o pênalti. Olha que loucura. Se o Vitor Roque segue na jogada, talvez ele batesse na perna do Arboleda de uma maneira que se caracterizasse um pênalti, ou se deixasse muito mais duvidoso, sei lá. Mas ele pula antes do contato. Ele salta com as duas pernas antes do contato. Ele sai do chão na direção da perna do Arboleda. Ele foi muito inteligente para cavar o pênalti, mas numa época de VAR, esse tipo de malandragem não deveria funcionar. Porque numa época de VAR, o VAR significa, né, uma proteção para falar, juiz, não, ele simulou. Então você tem aí o áudio, toda a discussão do árbitro com o que diz o árbitro de vídeo, ele não dá nem a possibilidade, muito rapidamente, ele analisa e não dá ao árbitro a possibilidade de falar, olha, vem olhar porque pode ser, ele não abre para interpretação, na entendimento dele é pênalti, ele comete um erro muito pior que o do árbitro. Então a gente está crucificando o árbitro, para mim o VAR é 10 vezes pior que o árbitro, porque ele está vendo, né? O árbitro está vendo ali ao vivo e tal, o VAR tem ângulos para ver que existe um salto antes do choque para que você se projete e consiga causar a sensação de pênalti.
Mais constrangedor do que isso, cara, é ver que no final das contas, irmão, nós estamos tudo no mesmo bonde. Porque termina um jogo desse aí, não vai aparecer um cara do Palmeiras pra dizer e falar assim, realmente a arbitragem cometeu um erro. E não mudaria o resultado do jogo. Só seria um ato legal. Como não aconteceu no São Paulo das vezes que o São Paulo foi beneficiado contra o Palmeiras, ou contra qualquer um. Nenhum dirigente de futebol no Brasil tem o caráter de terminar um jogo e falar assim, olha, nos classificamos e tal, estamos felizes e tal, mas realmente hoje eu acho que o árbitro cometeu um erro a nosso favor. Nenhum árbitro tem, nenhum dirigente, nenhum treinador tem coragem de falar isso. Porque o torcedor vai ficar chateadinho, porque no Brasil a honestidade causa um certo constrangimento, né? Quando você é honesto no Brasil, você causa um constrangimento, né? Mas esse constrangimento precisa ser causado, né, cara? Aí você vê o Abel, que é um puta de um chorão, chegar no final do jogo e falar, não, foi pênalti e tal, tem o toque, reclama com o árbitro, vai ver com o árbitro. Não, porra, enquanto ninguém falar, não vão parar os erros, e amanhã vai ser contra o Abel. E amanhã vai ser contra o São Paulo, depois vai ser contra o Palmeiras, e vai continuar sendo, porque ninguém fala. Os dirigentes de futebol do Brasil, eles estão mais preocupados em tirar uma onda na rede social, etc., do que se juntar e falar, vamos profissionalizar os árbitros. Gente, eu costumo dizer isso porque a maioria das pessoas não sabe disso. É tão assustador que ninguém imagina isso. Os árbitros de futebol no Brasil, os caras que decidem o resultado de um jogo com bilhões investidos de um lado e de outro, e outros tantos da televisão, e de bets, e de patrocinadores, etc., esse cara não é profissional. Ele é profissional se ele quiser. Ele não é obrigado a ser árbitro de futebol. Ele não tem que trabalhar a semana inteira e treinar a semana inteira. Ele faz isso só se ele quiser. Ele pode trabalhar como gerente do Itaú e fazer um bico do quarta-feira à noite para apitar o jogo. Essa é a realidade do futebol brasileiro. E não só do brasileiro, o mundo inteiro é assim, mas em alguns lugares já deu uma melhorada boa, já deu uma profissionalizada, o Brasil passa longe disso. Partindo do princípio que nós temos um dos piores níveis de arbitragem do mundo, somado a ser o país mais corrupto, canalha e corrompido do planeta, que eu acho que o Brasil, acho que não tem lugar nenhum no mundo que seja tão malandro quanto o Brasil para fazer merda, você gera no torcedor uma sensação de roubo. E a sensação de roubo é a última coisa que você pode permitir que o torcedor tenha. Porque se ele começar a ter a sensação de roubo, ele vai migrar para outro esporte. Ele vai migrar para outra coisa, porque ele vai se sentir otário. Por mais que o brasileiro seja otário todo dia e se acostume com isso, a gente não gosta de se sentir otário. Então quando você diz pro cara, insistentemente, pode ser que isso aqui não seja o que você tá pensando. E aí vem o texto, ele fala aquilo ali. Irmão, tá na cabeça do brasileiro. Isso está na mente do brasileiro o tempo inteiro. O Brasil é um país onde tudo é sacanagem, esquema e tudo é errado. E é fato, é verdade isso. Quando o cara começa a ver isso na paixão dele, ele começa a perder a paixão dele. Então, é muito mais preocupante, é muito mais grave do que parece. Nós temos que ter um carinho, um cuidado especial com a credibilidade do jogo. Mesmo que isso esteja apenas no imaginário do torcedor. Mesmo que seja só esse o caso. Nós temos que ter esse cuidado, porque nós não estamos falando de um brinquedo, nós estamos falando de um negócio gigantesco que gira bilhões e bilhões no mundo inteiro, no Brasil. É muito importante para o país o futebol, por mais que algumas pessoas achem que é pão e circo. Não é pão e circo, o futebol é muito importante socialmente, culturalmente e etc. para o Brasil, e a gente tem que ter um pouco mais de cuidado com isso. No dia que terminar um jogo desse, o Abel fala assim, não, o árbitro errou, hoje foi a nosso favor, mas o árbitro errou. E a Leila fala assim, errou, e o Júlio fala assim, errou, e os três falaram assim, vamos tentar fazer alguma coisa, como por exemplo, profissionalizar o árbitro, porque por exemplo, a fala da Leila é muito legal antes do jogo, falando do negócio do racismo, vamos se filiar com o CONCACAF, mas é uma bravata, ela não pode se filiar com o CONCACAF. Por que não tem uma solução séria? Por que não tem uma proposta séria para mudar as coisas? Por que não se discute alguma coisa de fato para mudar as coisas? Porque são todos bravateiros, são todos caras que já perceberam que o brasileiro vive de narrativa. E é muito fácil você manipular um povo que vive de narrativa. Você fala uma frase, o brasileiro repete essa frase por 10 anos. E ele não vai, em nenhum momento ele vai ter a curiosidade de falar, deixa eu ver se é isso aqui mesmo. Ele não tem, isso é do Brasil, o brasileiro não tem essa curiosidade. Eu não sei se no mundo inteiro é assim, mas no Brasil é assim. E aí você repete bravatas, o torcedor, é isso, contra tudo e contra todos, porra, caralho, não sei o quê. Não é assim. Não funciona assim. É mentira. Se eles quisessem fazer alguma coisa, numa mesa eles estariam sentados nesse momento falando assim, gente, o que a gente pode fazer para realmente melhorar isso aqui? Eles não têm esse interesse. É mentira.